Quando eu olho para o livro de Juízes, lá no capítulo 6 e no verso 15, eu vejo a história de um homem que Deus, olhando para ele, viu que ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus, e Deus o convocou para livrar o seu povo da mão dos medianitas. Quando Deus chega para Gideão e fala com ele, e mostra para ele que ele tinha uma missão, ele diz: Deus, eu sou o menor da minha casa. Como farei tal coisa? Eu não tenho preparação para isso, eu sou um agricultor. Eu sei mexer com terra, Deus. Eu não sei mexer com guerra. Mas é exatamente assim que Deus faz. Quando você olha para você pode até dizer: quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não tenho nada. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus não olha assim. Deus olha lá dentro de você, Deus olha o teu coração. Se Deus achar que você tem um coração preparado para fazer tal missão, é você que Deus vai chamar. Assim como Deus chamou Gideão. Gideão não tinha preparação, ele era um agricultor. Mas Deus olhou o coração dele, Deus sabia o que se passava no coração de Gideão. Então Deus começa a preparar o Gideão para uma grande guerra. E um detalhe que me chamou a atenção, quando Deus falou com Gideão, ele falou assim: espera aí, Deus, espera aí. Antes de qualquer coisa, o Senhor espera aí. Ele sai do lugar que estava e vai buscar algumas coisas para apresentar ao Senhor e fazer um sacrifício para ele. Isso me chamou bastante a atenção, que antes da missão, olha o coração de Gideão. Ele ofereceu a Deus um sacrifício. Eu quero dizer que Deus sonda o teu coração. Ele sonda a tua vida, Ele sabe como você é. Talvez você não tenha sabedoria o suficiente para fazer tal coisa. Mas Deus sonda o teu coração e Deus tem visto quando você tem oferecido sacrifício a Ele. Quando você tem plantado no reino. Quando você tem abençoado a vida de alguém. E quando você faz isso, você alegra o coração de Deus. E é por isso que Deus se alegra do teu coração. Assim como foi com Gideão. Gideão disse para Deus: eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condições. Como que eu vou socorrer esse povo, meu Deus? Eu entendo só de terra, eu não entendo de guerra. Como que eu vou guerrear com 132 mil pessoas? Como que eu vou fazer isso? Mas quando Deus chama, pode ficar tranquilo que Ele prepara. Assim como Ele fez com muitos. Quando Ele chamou, Ele preparou. Se Deus te chamar para uma missão, pode ter certeza que Deus vai te preparar. Gideão, temendo, ele disse a Deus: Deus, se tu és comigo, então eu vou fazer uma prova contigo. Ele pega um velo, que era tipo uma lã, e ele coloca dentro de um galpão, em cima de uma pedra, e ele diz: Deus, se esse velo amanhecer com um orvalho, tu estás comigo. Só que tem um detalhe, Deus, eu quero que esse velo esteja com orvalho, mas eu quero que a terra esteja seca. Olha o que aconteceu. No outro dia ele vai lá, pega o velo, e ele tira daquele velo um copo d'água, e a terra estava seca. Não se contentando, ele falou assim: Deus, Jesus, para mim ter certeza que tu estás comigo, eu vou fazer o contrário. Eu quero que amanhã o velo amanheça seco e a terra molhada. E o que aconteceu? No outro dia ele vai lá, o velo estava seco. E toda a terra, queridos, todo o globo terrestre estava molhado. Então ele teve certeza que Deus estava com ele. E por que Deus convocou Gideão para libertar o povo? Por que Deus teve que levantar Gideão se o povo já estava na terra prometida? O povo já conhecia a história do Egito. O povo já sabia que eles foram escravizados lá no passado. O povo sabia que eles sofreram muito no Egito como escravos. O povo sabia da trajetória no deserto. O povo sabia que o Mar Vermelho se abriu para eles passarem e ir habitar na terra prometida. Por que Deus teve que levantar Gideão para socorrer o povo
dentro da terra prometida. Isso me chamou a atenção. Por que Deus? Qual é a razão? Se o povo estava na terra prometida, qual é a razão? Aí lendo o texto, lendo a Bíblia Sagrada, sabe por que que o povo começou a padecer? Porque o povo deixou Deus de lado e começou a adorar outros deuses. O povo deixou Deus e começou a fazer coisas erradas. O povo deixou Deus e começou a fazer o que alegrava a carne. Começaram a adorar outros deuses. Não é o que acontece exatamente nos dias de hoje? O povo é conhecedor, mas faz o que o mundo oferece. O povo sabe da verdade, mas vive a mentira. O povo sabe o que alegra o coração de Deus, mas prefere alegrar o coração do inimigo. É exatamente o que acontece nos dias de hoje, queridos. E é por isso que muitos cristãos estão sofrendo. Porque você é conhecedor da verdade, mas você não vive a verdade. Você sabe o que alegra o coração de Deus, mas você se descuida um pouco e começa a alegrar a tua carne. Porque é uma luta, é uma guerra a nossa vida que estamos vivendo. Nós lutamos contra a nossa carne todos os dias, porque a carne não quer o céu. A carne quer o mundo. A carne quer o que o mundo oferece. Que é as coisas que entristecem o coração de Deus. E o povo de Israel estava exatamente pagando caro porque estava adorando outros deuses. E o que aconteceu? Israel, que era um país riquíssimo porque estava na terra prometida, de repente, a terra prometida é invadida pelos medianitas, e os medianitas vêm com o seu povo, e eram centenas de milhares, junto com os seus animais, e começam a destruir toda a plantação de Israel. Tudo que Israel plantava, Israel começou a perder, porque Israel tirou o foco de Deus e estava focando em outra coisa. E quando isso aconteceu, isto causou uma ira em Deus. Deus ficou irado, porque Deus já tinha mostrado o seu poder. E o povo estava errando de novo. Deus tem mostrado o seu poder todos os dias. Nós estamos vendo o poder de Deus, mas o povo continua errando. E é por isso que muita gente sofre, é por isso que muito cristão sofre. Porque deixou de viver a verdade como ela é. Deixou de viver uma vida cristã que alegra o coração de Deus, e ele vive uma vida cristã conforme ele acha por bem. E é por isso que muitas igrejas estão sofrendo. A gente olhando para o texto de Juízo, a gente vê exatamente isso. Né? O povo perdendo tudo, e aí entrou um medo tão grande em Israel que o povo começou a fazer cavernas, buracos nas montanhas para se esconder de medo dos amalequistas. Quando você sai da presença de Deus, quando você deixa a presença de Deus, você começa a ter medo. Você começa a viver amedrontado, porque você está fora da direção. E isso eu não estou falando das pessoas que estão no mundo, eu estou falando de cristãos. Porque o povo de Israel era o povo de Deus. E era o povo que tinha visto a verdade e estava vivendo a mentira. Queridos, amados, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para esse livro de Juízes, nós vamos ver o que Deus pode fazer se a gente ficar voltado para Ele. Se a gente tiver um coração voltado para Ele. Quando o povo de Israel não suportava mais as afrontas, as dificuldades e as lutas com o povo amalequitas, o que eles começaram a fazer? Eles voltaram a clamar. Eles voltaram a orar. E a oração é algo poderoso. Eu sempre falo de oração. Eu iniciei essa semana orando, falando com Deus. Então quando o povo voltou a clamar, quando o povo voltou a orar, aí mexeu com o coração de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, quando nós íamos para o culto, a primeira coisa que meu pai fazia, que o meu pai era o dirigente da igreja, ele colocava a igreja para orar 30 minutos. Hoje se inicia o culto cantando e não se ora mais. Hoje se faz um culto com 3 hinos, leitura da palavra, muita gente canta, prega, mas não se tem um momento importante da oração.
E para mim, uma das coisas mais importantes que existe no cristianismo é a oração, que é o momento que eu falo com Deus. É o momento que eu não olho para ninguém, é o momento que eu fecho os meus olhos e falo com Deus. E quando você fala com Deus, Ele responde. Quando você fala com Deus com integridade, com verdade, com sinceridade no teu coração, Ele responde. Foi o que o povo de Israel começou a fazer. Deus, não aguentamos mais. Estamos perdendo toda a nossa plantação, estamos passando fome. Mas no meio de tudo isso existia um homem inteligente, um agricultor chamado Gideão. Gideão não passou nenhum dia de dificuldade. Gideão não deixou a sua família passar fome. Por quê? Porque Gideão não saiu daquilo que Deus lhe colocou, da oportunidade que Deus lhe deu. Veja que quando Gideão ia malhar trigo, ele ia malhar trigo no lagar. E o lagar era lugar de uva. Então dificilmente eles achariam Gideão, porque ele estava no lugar que era um lugar de produção de vinho. E ele estava malhando trigo lá nesse lugar, então ele usava de estratégia, ele era inteligente. Ele se achava pequeno, ele se achava o menor da casa. Mas Deus sabia que ele era inteligente. Ele usava de sabedoria para não faltar comida para sua família. Ele ia malhar trigo num lugar que não era o lugar de malhar trigo. Ia malhar trigo lá no lagar, lugar de uva. E naquela época não era a época de uva. Então ninguém ia procurar Gideão lá onde ele estava malhando trigo, porque ele estava em outro lugar. Olha a sabedoria dele. E Deus viu isso. Falou, esse homem é o homem que eu vou usar para socorrer o meu povo. E o que Deus fala com Gideão? Ei, Gideão, prepara todas as pessoas para lutar. E eu vou lutar contigo, eu irei à tua frente. Então o que Deus manda que o Gideão fizesse? Convocou o povo. E naquela convocação ele disse, os que tiverem medo, os que não quiserem ir para a guerra, agora é o momento de você tomar uma decisão. Ou você fica para guerrear ou você vai embora. Naquela reunião estavam 32 mil pessoas. Sabe quantas pessoas fugiram da guerra? Sabe quantas pessoas não quiseram lutar? Sabe quantas pessoas não tiveram coragem? 22 mil. Gente, é exatamente o que a gente está vendo hoje. Somos milhares. Somos multidões. Mas se Deus levantar alguém para chamar para a guerra, vocês acham que toda a massa vai vir? Os milhões vão vir? Ou o profeta vai dizer, aqueles que não quiserem guerrear nessa batalha, aqueles que não quiserem arriscar a sua vida, é o momento de você tomar uma decisão. Ou você vai viver a verdade comigo, ou você vai viver a mentira do mundo. A decisão é tua. Se Deus fizesse isso hoje, milhares e milhares e milhares de pessoas iam embora e deixariam o profeta. Mas quando o Gideão olha ao redor, ele viu que sobrou 10 mil. Opa, desses 10 mil nós vamos conseguir vencer a guerra, porque Deus me dará uma estratégia. E aí Deus é tremendo, gente. Ele é desafiador. Ele fala para o Gideão, Gideão, pega esses 10 mil, leva lá na beira do lago. Aquele que beber a água como cão, você separa de um lado. E aquele que beber a água, trazendo a água até a boca, você separa de um outro lado. Das 10 mil pessoas, apenas 300 trouxe a água até a boca. O restante, 9.700, bebeu a água como cão. Aí Deus disse para ele, pode mandar os 9.700 embora e você vai guerrear com 300. Oh, Jesus! Como isso? Como que eu vou enfrentar um exército de mais de 100 mil pessoas, Senhor, com 300 homens? Como? Gideão sabia que Deus estava com ele. Gideão sabia que ele venceria a guerra. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Os 9.700 foram embora. E Gideão vai para a guerra com 300. E Deus deu toda a estratégia para Gideão.
E Gideão vai para a guerra, não temendo a guerra. Se fosse você nesse campo de batalha, tentando defender o povo de Deus, enfrentando milhões de pessoas com apenas 300 pessoas, você iria? Talvez você olhe para você e diz assim, não, eu não teria condições. Mas se Deus te levantasse para fazer essa missão, pode ter certeza que Deus estaria com você e você venceria a guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra muito grande. Pode ver que são milhões contra 300. Simbolicamente, são milhões contra o Evangelho. São milhões querendo desmoralizar o Evangelho. São milhões falando mal da Bíblia. São milhões querendo fazer você desviar o foco. Mas Deus ainda tem 300 para ajudar a sua igreja a vencer nessa terra. Temos uma missão. Temos que chegar à terra prometida. E este dia breve vai chegar. E eu quero dizer para você, se mantenha no grupo dos 300. Se você se manter no grupo dos 300, você vai ser vitorioso. Porque o grupo dos 300 tem um projeto de Deus na vida de um homem, na vida de alguém, que está direcionando o povo para ir morar no céu. Gideão vai para a guerra com aqueles 300. Com aqueles 300 homens. Gideão enfrenta a guerra e vence os amalequitas. Os amalequistas com centenas de milhares de pessoas começam a correr da terra, começam a se desesperar, porque Deus era na vida de Gideão. E o mais importante que eu vejo nessa guerra, é que ele venceu a guerra sem colocar a mão. Ele venceu a guerra sem precisar ferir ninguém, ele venceu simplesmente com o toque de uma trombeta. Tocaram as trombetas, porque Deus já tinha dado estratégia para ele. E com o tocar de uma trombeta, eles venceram a guerra e o povo de Israel voltou a viver em paz. Porque Deus levantou um homem chamado Gideão para salvar o povo naquele tempo que eles precisavam de uma vitória. Tanto sofrimento eles estavam na terra prometida. Mas eles venceram a guerra. E hoje, eu te ofereço a terra prometida. Eu te ofereço uma terra que emana leite e mel. Eu te ofereço uma terra que te fará feliz para sempre. Eu te ofereço uma terra que fará de você uma pessoa feliz para o resto da tua vida. Está difícil, você está enfrentando as guerras, as dificuldades. Mas se você voltar a clamar, como o povo de Israel voltou a clamar, Deus fará de você um vencedor. Se você voltar a orar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu carro, fazendo os teus negócios, eu quero dizer para você que Deus vai levantar alguém para ajudar você a carregar a tua cruz. E se você fizer isso, o final da história será lindo, será maravilhoso, porque será um final de vitória. Será um final que você vai ser feliz para sempre. Nunca mais ninguém vai roubar a tua terra. Nunca mais ninguém vai roubar o teu fruto. Nunca mais ninguém vai mexer com a tua família. Acabou o sofrimento, acabou a dificuldade. Mas é momento de clamor. É momento de falar com Deus. Porque Deus está olhando para esta nação, para esta terra. E Deus pode estar irado com muitas coisas que está acontecendo nessa terra, nesse tempo em que estamos vivendo. Mas se a igreja de Cristo, se as famílias, se os cristãos verdadeiros que têm um coração voltado para Deus, voltar a orar, Deus vai nos livrar da mão do inimigo e nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Assim como Deus levantou Gideão e os 300, Deus te levanta este dia como uma missão para você fazer a diferença nessa terra. Creia que é você, que ninguém dá nada por você, mas que tem o coração segundo o coração de Deus. É você que Deus vai usar para fazer a diferença. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua vida e que você seja um verdadeiro Gideão nessa terra, porque Deus precisa de você. Eu quero orar nesse momento. Essa palavra vem ecoando ao meu coração há alguns dias. E hoje eu estou aqui ministrando para você e para toda a tua família. E eu creio que Deus levantará Gideões nesse país chamado Brasil e nesse planeta chamado Terra,
para socorrer a igreja, e fazer a igreja vencer a batalha e ir morar no céu. Querido Deus, estou aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra mais uma vez. E a mensagem que veio ao meu coração é sobre Gideão. Que possamos ter um coração como Gideão teve. Que quando Tu falou com ele, a primeira coisa que ele fez, ele ofereceu sacrifício a Ti. E ele não temeu. E foi para frente da guerra. Venceu os amalequitas. Venceu, Senhor, os inimigos do povo de Deus. E o povo voltou a ser feliz novamente. Que possamos estar preparados para fazer a Tua obra nesta última hora. Jesus, daqui um tempo, não haverá mais pregações. Não haverá mais louvores. Não haverá mais uma igreja nessa terra, porque o Teu povo vai embora daqui. E eu quero pedir, Senhor, que todas as pessoas que têm voltado o seu coração para Ti, Senhor, possam vencer a guerra para nós chegarmos à terra prometida. Eu quero Te agradecer por essa palavra. Eu quero Te agradecer por esta mensagem. E que essa pessoa que está me ouvindo do outro lado possa se humilhar diante de Ti. E que possa começar a clamar a partir de hoje. E que possa voltar, Senhor, a olhar para Ti nesse dia. Eu Te agradeço por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe muito tua casa, tua vida. E que essa palavra possa mexer com a tua vida. Amém, querido? Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. Que a plataforma vai entregar para mais pessoas. Compartilha com mais alguém. Quem sabe essa mensagem vai tocar profundamente o coração dessa pessoa que vai receber esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E um abraço do vosso amigo em Cristo, Pastor Enéas Guedes.